Olá, tudo bem com todos vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de número 16 de Educação Física para as turmas do 8º e 9º ano. Eu sou o professor Wallace Rodrigues e estou aqui para falar hoje com vocês sobre uma temática um pouquinho diferente, mas que também tem muito a ver com a nossa disciplina. Nós vamos falar um pouco sobre drogas. Isso mesmo, drogas. Qual é a relação que isso tem com a educação física? Bom, em primeiro lugar, óbvio, a prevenção, sempre diga não às drogas, ok? Drogas, já como a própria palavra fala, é uma coisa que faz mal à nossa saúde. E por que essa relação com a educação física? Educação física, ela trata do nosso corpo, do movimento e da saúde. E a prevenção de drogas está sim ligada com a nossa disciplina de educação física. Vamos lá. Vamos aprender algumas coisas importantes. Temos então esse aparelho aqui, um aparelho chamado aparelho DIDI, tá? É um nome estrangeiro. O aparelho é usado para detectar a presença de álcool e drogas no sangue dos motoristas. É resultado de 15 anos de pesquisas neurológicas, cibernéticas, e ele é criado na Itália, ele foi criado na Itália. Ele é constituído por um computador, um laptop, e um joystick, um controle. Nele, as imagens são criadas por um programa especial que simulam situações de trânsito, detectando se a pessoa bebeu ou usou drogas. Então, isso aqui serve para fazer campanhas de prevenção com motoristas, Bom, drogas destroem você, seus planos e seu futuro, Então, além de você estar fazendo mal à sua própria saúde física, também a sua saúde mental, sua e do restante das pessoas que gostam de você, sua família, seus amigos. Então, sempre evitem as drogas, tá? Mas, vamos falar um pouquinho aqui que também temos as drogas que podem ser lícitas. O que isso quer dizer? São aquelas produzidas e comercializadas de acordo com as leis. Ou seja, são drogas que estão sim legalizadas. Como, por exemplo, os medicamentos. Isso mesmo, os medicamentos são drogas. Porém, por isso mesmo que eles têm que ser controlados, utilizados só com prescrição médica, tá? Outras drogas que também são legalizadas é a bebida alcoólica e o cigarro. E nós sabemos muito bem que o consumo de ambas, e principalmente em excesso, prejudica muito a nossa saúde. E também temos aquelas mais perniciosas, aquelas drogas que faz mais mal ainda à nossa saúde, que são aquelas ilícitas, ou seja, além de tudo, elas são proibidas, exatamente pelo efeito muito nocivo que causa no nosso organismo. São aquelas cuja produção e a comercialização são proibidas, ou seja, elas não são aceitas pela sociedade, exatamente pelo mal que elas fazem. Temos aí drogas como a maconha, a cocaína, a heroína e o crack, todas elas muito maléficas para o nosso corpo, para a nossa vida. O que são drogas? Na linguagem comum, a palavra droga remete a algo ruim ou sem qualidade. Exemplo, quando algo quebra, utilizamos uma frase, por exemplo, podemos utilizar: droga, meus óculos quebraram, como se fosse algum tipo de coisa ruim, aconteceu algo ruim. Então até a essência da palavra já nos remete a algo que não é positivo. Na linguagem médica, a palavra droga é significado sinônimo, de medicamento. Atualmente, a medicina define droga como qualquer substância capaz de modificar a função de organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou comportamentais. Então, isso aqui é o termo técnico do que seria droga, principalmente no jargão médico, na linguagem médica. A origem da palavra droga, vamos então entender, porque aí a gente já entende melhor sobre ela. A palavra droga vem da língua holandesa, e que significa folha seca. Isto porque, antigamente, a maioria dos medicamentos era à base de vegetais, tá? Então, as primeiras drogas eram todas através de vegetais. E aí, assim, tivemos uma evolução, onde as drogas passaram a depois, primeiramente, ser de vegetais, de coisas que encontravam na natureza, a mistura dessas coisas, para começarem a ir para as fábricas, serem industrializadas, até chegar às farmácias. Tá? As drogas ilícitas podem
ser classificadas em 3 categorias: as estimulantes, as depressoras e as perturbadoras. As estimulantes aumentam a atividade do cérebro, fazendo com que a pessoa fique muito ligada, elétrica. As principais são as anfetaminas, a nicotina, que está presente no cigarro, e a cocaína, que geralmente inibem as sensações de fome, cansaço e sono, podendo produzir estados de excitação e aumento da ansiedade. Tá? As depressoras diminuem a atividade do cérebro, ao contrário, né? Deixando o indivíduo desligado, reduzem a tensão emocional, a atenção, a concentração, a memória e a capacidade intelectual. Podem produzir sonolência, embriaguez e até coma. São exemplos o álcool, os soníferos, os tranquilizantes, os sedativos, morfinas, entre outros. As perturbadoras também são chamadas de alucinógenas porque causam alucinações. Modificam a qualidade da atividade do cérebro, que passa a funcionar de forma anormal. Alteram a percepção e o pensamento e produzem alucinações e delírios. As principais são a maconha, o êxtase, o chá de cogumelo e o LSD. Por que os adolescentes experimentam drogas? Por que se isso faz mal para a gente, por que acontece isso? Muito por algumas coisas sociais, né? Algumas características particulares de cada indivíduo em relação à sua vida, em relação a ela com outras pessoas e com ela mesma. Como, por exemplo, pressão dos colegas, uma curiosidade, imitação de algum familiar, algum colega, quando a pessoa quer se espelhar naquela pessoa, uma rebeldia por algum problema familiar, para manter sua independência, né? Entre aspas, independência, ou seja, uma falsa independência, né? E para se sentir importante. Porém, todas essas coisas são apenas enganações. Na verdade, nada delas realmente justificaria a gente usar drogas, porque a gente está fazendo mal para o nosso próprio corpo ao utilizá-las. O efeito do álcool no organismo. O álcool atua no sistema nervoso central, provocando mudança de comportamento. Em baixas dosagens, causa sentimentos de euforia, desinibição e maior facilidade para falar. Em altas dosagens, tem efeito depressor, causando tristeza, descontrole e sono. Mesmo o álcool sendo uma droga permitida, ela, principalmente em altas dosagens, pode causar muito mal psicologicamente e também fisicamente. Bom, temos também a relação do álcool com o trânsito, né? O nível do álcool no sangue. Em 0,2, ele afeta o sentido. Você fica em dúvida, às vezes, quando vai fazer alguma coisa. 0,3, você já perde o tempo de reação. Por exemplo, quando você está no semáforo. Com 0,4, você já não consegue se manter em linha reta. Você já começa a perder a estabilidade. 0,8, você já não consegue se manter na faixa permitida e tem dificuldades em trocar as marchas do carro. Então, o consumo de álcool para quando você for dirigir, não. Evite o álcool quando você estiver no volante. O efeito do fumo no organismo. Chamamos de fumo todo preparado vegetal que se faz queimar para se aspirar uma fumaça de origens aromáticas ou inebriantes. Cigarro, cachimbo, narguile e outros. Temos aqui, né, um narguile, um cigarro comum ou eletrônico e aqui um cachimbo. Todos eles estão relacionados ao fumo. A história do tabaco. Ele surgiu há mais de 1000 anos nas terras indígenas da América Central. Era usado em rituais religiosos como o objetivo de purificar, contemplar, proteger e fortalecer os guerreiros. Claro que isso tudo era por conta do efeito do cigarro, né? Do efeito do fumo, mas que na verdade não é exatamente essas as coisas que acontecem no nosso corpo, né? Eles também acreditavam que o uso dessa substância permitia ao outro predizer o futuro, ou seja, era mais uma crença, né? Hoje a ciência já provou o tanto que o fumo, o tabaco é prejudicial para a gente. Então aqui temos aqui, ó, como surgiu antigamente, né? Até de uma forma inocente,
em rituais indígenas. A evolução. Com o tempo, com o desenvolvimento da sociedade, o tabaco passou a ser processado, adicionando-se a ele várias substâncias tóxicas que causam dependência. Tá? Em um único cigarro encontra-se 4.000 substâncias tóxicas. 4.000 substâncias tóxicas. Mesmo que o cigarro, o tabaco, o fumo também seja uma droga lícita, permitida, ela é uma das mais nocivas para o nosso corpo, uma das que mais causam problemas à saúde. Tá? Olha que tantas coisas aqui que existem dentro de um cigarro. Vários e vários e vários componentes químicos, todos eles fazendo mal ao nosso organismo. Então, sempre diga não às drogas, mesmo que o álcool e o cigarro sejam permitidos, nunca se combinam, te levam à destruição física, emocional e financeira também, porque você começa a gastar cada vez mais com essas drogas que são permitidas. Agora, o malefício causado pelo consumo de drogas em adolescentes. Os prejuízos podem ser de ordem orgânica, funcional e até nos sistemas do corpo. Do ajustamento social também, né? Provocadas por modificações no nosso cérebro. Os principais problemas do universo dos adolescentes estão associados à queda no desempenho escolar, às dificuldades de aprendizado, ao prejuízo do desenvolvimento e estruturação das habilidades cognitivas, comportamentais e emocionais. Então, além do físico, as drogas causam todos esses outros malefícios também, principalmente ao nosso cérebro e aos nossos comportamentos, né? Então, agora vamos fazer uma relação, drogas versus esporte, né? Bom, as drogas, o álcool, não combinam com o esporte, a qualidade de vida. Vamos conhecer alguns atletas que tiveram suas carreiras prejudicadas pelo consumo de drogas. Temos aqui um jogador muito famoso, Maradona, né? Maradona foi considerado por muitos aí um dos maiores jogadores, ainda é considerado um dos maiores jogadores de futebol da Argentina e do mundo. E teve muitos problemas com drogas durante sua carreira. E teve sua carreira encurtada, foi pego várias vezes em exames antidoping que detectam o uso de drogas. E muitas das vezes deixou suas equipes, sua seleção na mão, exatamente pelo uso desses componentes das drogas, né? Temos aqui também um outro jogador também que foi flagrado em exame antidoping, o Giba, jogador de vôlei, que já foi considerado o melhor do mundo em alguns anos e que também teve uma relação aí com as drogas, foi pego às vezes. Então, também mais um atleta que também teve muita dificuldade com isso. Outro muito famoso, né, um boxeador, Mike Tyson, que também teve sua carreira encurtada, teve muitos problemas, inclusive até sendo preso por porte de drogas ilícitas. Então, você nunca será livre se escolher usar drogas, porque você começa a ficar dependente. Você não vai conseguir fazer mais nada, sua vida não vai ser mais a mesma, porque você sempre vai ficar dependendo do álcool, das drogas, né? O álcool, o tabaco, seja a droga que for, para você sobreviver. E nisso você vai piorando sua qualidade de vida cada vez mais. E aqui na educação física a gente sempre pesa pela saúde e pela qualidade de vida. Lembrando a vocês, o recado de sempre, já que estamos falando de prevenção da saúde através da combate às drogas, também lembrando da prevenção em relação à nossa pandemia que ainda está aí. Todas as recomendações que vocês já estão cansados de ouvir, mas que nunca é demais lembrar vocês. E também de lembrar vocês de praticar educação física, de praticar as atividades físicas na sua casa, de uma forma isolada, de uma forma individualizada, mas não deixem de praticar e, lógico, diga sempre não às drogas, tá ok? Então esse é o recado que fica, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço, obrigado e até mais.